Hello, everybody! Eu não acredito que você seja uma daquelas pessoas que coloca have em tudo. Não me diga isso, gente. Se você coloca have em tudo, fique aqui nesse vídeo que você vai aprender que nem tudo a gente pode utilizar este verbo. Existe o verbo haver em inglês que eu preciso aprender e utilizá-lo corretamente. Então, fique aqui para aprender mais essa dica. Então tá, gente, aqui nós temos o verbo dare to be. E o que será que ele significa? É o verbo haver ou existir. A maioria das pessoas constrói frases deste tipo. In my school have computers. Se a gente fosse pensar no português, até faria sentido. Na minha escola tem computadores. Mas em inglês isso está completamente errado. Tá? Nunca use have neste sentido. A construção correta seria: In my school, there are computers. Na minha escola, existem computadores. Outro caso aqui, ó. Have many trees in the park. Tem muitas árvores no parque. De jeito nenhum se usa este have, certo? Tentem acabar com este uso de have na vida de vocês, gente. O have a gente vai usar só para tipo posse. Eu tenho um cachorro, eu tenho um carro. Fora isso, esqueçam deste have. Tá? Então a construção correta ficaria como aqui, ó. There are many trees in the park. Existem muitas árvores no parque, ok? Então, quando que a gente usa esse there to be? Então, ele indica a existência de pessoas, situações, objetos, né? Há uma professora na sala de aula, há situações nas quais eu acho complicado falar sobre esse assunto. É o verbo haver e não use have nunca para situações como esta, ok? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui na forma. Existem o there to be, existe duas variações, então. O there is, there's, que é para a forma singular, existe, quando o objeto ou a situação, a pessoa que eu vou usar depois do is, for no singular. There is a teacher, there is a tree, there is a situation, ok? Ou o there are, que é quando eu estou falando de coisas no plural. Então, existem. Por exemplo, there are many students. Há muitos alunos, né? There are many trees in the park. There are reasons for alguma coisa. Não sei, há razões para alguma coisa. Então, tudo que tiver plural depois do there to be ali, eu uso com o are, certo? Por exemplo, então, ó, nesta imagem, there is a teacher in this classroom. Existe uma professora. Então, usei ali o is porque eu estava falando de singular, tá? Então, uma professora. There is one. Outro caso, there are two windows in this classroom. Então, existem duas janelas nessa sala de aula. Plural ali, two windows. Ok? There is a clock on the wall. Existe um relógio na parede. There are two chairs in the kitchen. Então, existem duas cadeiras nesta cozinha. Viram que simples? Então, verbo haver, a partir de agora, não se usa mais have, e sim there is ou there are, de acordo com a palavra que vem depois, se ela for singular ou plural, ok? Negativa, como é que eu faço essa de não existir, né? Aqui sim, eu coloco o not, simplesmente o not depois do is ou do are. There is not a teacher in this classroom. Ou eu posso usar, então, there isn't a teacher in this classroom. Não há uma professora nessa sala de aula. There are not two chairs in this kitchen. Não há duas cadeiras nessa cozinha. Ou a forma mais utilizada, que é a forma abreviada, então fica there aren't two chairs in this kitchen. Forma interrogativa, se eu quero perguntar sobre a existência de alguma coisa, né? Então eu faço a pergunta ali: Is there a teacher in this classroom? Há uma professora nessa sala de aula? Vocês viram aqui que para fazer a pergunta eu inverti, eu coloquei o is para frente. Por quê?
porque o there to be nada mais é do que uma extensão do verbo to be, né? Então, tudo que eu tenho o verbo to be ali, eu sigo as mesmas regras. Para fazer uma pergunta no verbo to be, eu passo o verbo para frente. There to be, consequentemente, eu passo o verbo para frente também. Outro caso aqui. Are there two chairs in this kitchen? Ah, existem duas cadeiras nesta cozinha? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Fique ligado para próximas dicas. Bye, bye!